Eu creio que o Senhor preparou a palavra no coração da tua serva. Não aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que a igreja quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que nós ouça nesta noite. Usa tua serva, em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Confesso que estou aqui tremendo, viu, irmãos? Porque trazer a palavra do Senhor é uma grande responsabilidade. E ainda com pastores, pastoras na nossa retaguarda, aí nós ficamos mais ainda. Mas o Senhor que nos chamou. Amém? Eu trago a paz do Senhor dos meus pastores para esta igreja. Estou aqui com a permissão deles, glória a Deus por isso. Os irmãos podem se assentar. E nesta tarde estou feliz porque meu esposo pode estar me acompanhando também. E o Senhor tem algo para o nosso coração nesta tarde. Ele vai falar comigo e com você, porque o Senhor primeiro fala comigo para depois falar com a sua igreja. Estou feliz porque conhecendo mais um rebanho que vai morar no céu. Estamos alegres nesta tarde, igreja? Amém. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 3. Até o versículo 10. Amém? Que diz assim o texto: a cura do aleijado. Pedro e João subiu juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, e disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazareno. Levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou os seus pés e tornozelos e se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar, louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombrados pelo que lhe acontecera. Amém? Eu quero agradecer a minha amiga Valdete, missionária. Ela é muito amiga, muito irmã do coração. Nós congregamos uns tempinhos juntos. Fomos líder, né, do círculo de oração. Mas o Senhor permitiu que cada um fosse para um canto.
mas estamos juntas, sempre falando. Ela me convida, a maioria das vezes eu não posso, porque eu trabalho num buffet, e não é sempre buffet, é final de semana, então é difícil. Mas este ano, mês de janeiro, fevereiro e março, estamos sem, eu pelo menos estou sem trabalhar. Mas a partir de abril começa tudo de novo. E eu quero estar aqui falando sobre esta palavra poderosa. Eu estudei 3 palavras para trazer nesta tarde. Mas não é aquilo que eu quero, é aquilo que a igreja necessita. Eu poderia ir embora, nem precisava de ouvir pregação mais, porque nós já ouvimos o Senhor falar conosco. Desde os louvores, cada palavra que foi lida aqui, cada testemunho da nossa irmã Valdete, que já contou ali para nós, e edifica a igreja, fortalece aquele que está com a sua fé pequenina, aquele que está entristecido, alegra o coração. E é isso que o Senhor quer de nós. Aquele homem aleijado, ele desde o ventre da sua mãe, ele era paralítico. E todos os dias colocavam ele para pedir esmola na porta daquela igreja. Quando Pedro e João estavam vindo, ele achou que ia ganhar esmola. Mas Pedro e João era chamado do Senhor Jesus para fazer a missão da cura, da libertação. E ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Irmãos, palavra abençoada, não mudou, é a mesma. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. É assim que a palavra fala. Se nós somos salvos para o Senhor, o que é uma tristeza? O que é uma dor? O que é uma doença? Não é nada. Para o Deus que nós servimos, é o Deus de poder e glória, é o Deus do milagre. Eu tenho vivido, irmãos, milagres, que eu vou contar um deles assim que eu falar sobre estes servos de Deus que foram usados poderosamente. E aquele homem que era paralítico ficou feliz, ficou salteando de alegria. Por quê, pastores? Ele não esperava por isso. Por quê, marido? Ele não esperava por isso. Né, irmã Valdete? Ele achava que ia ter a esmola, mas ele ganhou muito mais que isso. Ele ganhou a cura, ele ganhou a libertação. E ele entrou na casa do Senhor para agradecer, para louvar. E é poucos, irmãos, aquele que recebe o milagre volta para contar. Mas aquele homem, ele foi agradecer a Deus junto com Pedro e João. O milagre que aconteceu na vida dele era impossível para os homens. Era impossível para nossos olhos. Mas para os olhos do Senhor, nada é impossível. Tudo é possível naquele que nele crê. E o Senhor Jesus, Ele nos chamou. Não foi para ficar sentado no banco, irmãos. Foi para nós levar o Evangelho de Jesus Cristo. Foi para nós levar almas para Jesus, para o reino do céu. Nós não temos noção do valor que tem uma alma, né, pastora? Mas o Senhor Jesus, Ele sabe e tem um valor muito grande. Quando uma alma se converte aos pés do Senhor, é festa no céu. Porque o Senhor se alegra. Porque o Senhor, Ele quer
nos cuidar com aquele amor infinito que só Ele tem. Irmãos, eu fico alegre de ver num sábado, numa tarde da bênção, a igreja cheia, porque hoje está difícil, irmãos. Como já foi dito, dos pratos são grandes para mim e para você. Não é porque eu não estou velha, estou jovem, mas não é para mim que já estou vivida, que não tem pratos, tem pratos. E os jovens é pior, porque só pela misericórdia de Deus, para eles estar na presença do Senhor. Que coisa linda esses jovens pregando o evangelho, aquele menininho ali tão pequenininho e falando do amor de Jesus Cristo, o jovem ali estudando a palavra de Deus. Glória a Deus. Nossa jovem aqui louvando, continue firme, porque a vinda de Jesus está próxima e queremos ir para o céu. O nosso alvo é o céu. O Senhor Jesus mandou nós abandonar tudo, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, mas para nós olhar para frente, que nosso alvo é Jesus. Nós vamos cantar no céu junto, irmãos, mas para isso nós temos que ser fiel e constante na obra do Senhor, porque se nós olhar para o lado, nós paramos, porque nós vamos ver o defeito do nosso irmão. Ah, você viu aquela irmã? Ah, você viu aquele irmão? E nós vamos parar no caminho. Só que o Senhor Jesus, Ele não tem culpa de nada. Ele nos lavou, Ele nos remiu, perdoou todos os nossos pecados para nós caminhar na presença do Senhor. É gratificante servir ao Senhor. E aquele homem se maravilhou do milagre que ele alcançou. Hoje não é diferente. Hoje o milagre acontece. Aquele milagre que foi aberto o Mar Vermelho para o povo passar, hoje continua o milagre. Nós vivemos o milagre todos os dias da nossa vida, porque só por respirar já é um milagre. Porque muitos estão num hospital, num presídio, aleijado, que não pode caminhar. Quantos queria estar aqui, mas não pode por um motivo forte. E nós temos esse privilégio de estar aqui prestando culto ao Senhor, louvores. E Ele nos deu essa graça. A palavra de Deus diz que só a graça dele nos basta. O que mais nós queremos? Que se só a graça dele nos basta. Então, irmãos, que nós possamos ficar firmes, que nós possamos caminhar na presença do Senhor, que nós possamos fazer a obra, que nós possamos orar e curar o enfermo, não em nosso nome, mas em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque este nome, irmão, tem poder, este nome tem poder. E Ele é que faz a obra, Ele é que nos tira do pecado, porque se nós depender do homem, de nada nós podemos fazer. Nós temos nossos pastores, temos que ser fiel aos nossos pastores, mas Ele é que nos ensina a caminhar no caminho do Senhor. Então, irmãos, nós necessitamos de Cristo, porque sem Ele nós não somos nada. Aí fora os pratos são bons, é grande, mas não tem alegria no coração. Não tem salvação, não tem vida eterna. E nós vamos morar no céu. Num céu onde só vamos dar glória e louvar ao Senhor. Eu posso ficar imaginando que delícia que é aquela cidade, toda de jaspe, toda rica de ouro. E aqui
tantas tribulações, tantas dificuldades. Se nós não estiver firme na presença do Senhor, nós paramos. Porque a luta é grande, mas a vitória é maior. O Senhor disse que a vitória é do povo de Deus. É a palavra que diz. Então que nesta tarde nós possamos ficar firme com o Senhor Jesus. Porque só Ele pode, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele leva para os céus. Um dia, irmãos, eu era uma mãe de santo, de um candomblé, raspei a cabeça 2 vezes, me aprofundei dentro daquela podridão, e eu achava que eu estava no caminho certo. Mas, irmãos, um dia, meu filho e meu esposo foram traficar numa cidade do interior. E nesta cidade, a Goia invadiu e levou nós presos. Eu vesti a bermuda do meu filho, que estava com a droga dentro do bolso da bermuda. E quando o policial entrou para revistar a casa, eles já estavam presos na rua e só estava eu tomando banho. O policial bateu e eu vesti a primeira peça que eu achei e saí e estava com um pote de droga dentro do bolso. E ali eu fui algemada e ali eu fui presa. Eu era uma mulher vaidosa. Se eu tivesse R$50 na minha carteira, não era dinheiro, irmãos. Eu ganhava muito dinheiro, mas meu filho estava perdido nas drogas. Foram para essa cidade e lá nós fomos presos. E quando eu me deparei com aquela vida presa, aquilo me endoeceu. Eu fiquei doente, eu fui perdendo peso, eu fui ficando doente. Os irmãos iam para fazer culto e eu ficava encostada, sentada lá no fundo, e eles me chamavam e eu dizia: eu já tenho minha religião, eu não quero me esconder atrás da Bíblia porque eu estou presa, não. Um dia eu vou sair daqui. O orgulho e aquela mulher rebelde, que o Senhor sabe o que Ele precisou fazer na minha vida para me libertar. E aí foram uns pastores do Rio de Janeiro e começou a pregar e me chamaram, e eu já estava debilitada, fazendo exames porque eu achava até que eu estava com aquela doença ruim. A pele grudou nos ossos e eu não aguentava ficar 1 minuto em pé, de tão magra, de tão fraca. E aí aquele pastor me pôs no meio da roda e começou a fazer oração. E aquele pastor começou a orar e eu senti aquele fogo, irmãos, que subiu do dedão do pé até o fio de cabelo. E aquele pastor orando e aquele pastor profetizando. Quando ele terminou a oração, ele deu um pulo para cima e eu levei um susto. E naquele susto, saiu do meu corpo toda a enfermidade. E aí aquele pastor pregou a palavra. E aí ele disse: irmã, você foi curada hoje. O Espírito Santo de Deus estava aqui e te curou. E aí foi ler a palavra e aí falou assim: irmã, além da vida que a irmã tem para viver, o Senhor está acrescentando mais 10 anos na sua vida. E ali, irmãos, eu comecei a chorar, emocionada com tudo aquilo, mas eu não aceitei Jesus. Eu saí dali, o esposo estava preso também, ele era namorado, né? Porque naquela vida que nós tínhamos, não se importava em se casar. E aí, irmãos, ele falava, eu escrevia cartas e ponhava de Deus, de Jesus, e ele falava: filha, nós já temos nossa religião, para com isso, para com isso. E aí quando nós saímos, eu não queria saber mais daquela vida de candomblé, mas ele queria.
E continuamos ainda 5 anos. Ele voltou preso novamente. E lá dentro da prisão ele conheceu Jesus. Se converteu primeiro que eu, se batizou primeiro que eu. E lá ele era o pastor que pregava o evangelho de Cristo. E eu era missionária. Fui apresentada perante a igreja como missionária daquele presídio no Raio 4. Que eu levava coisas para os irmãos trabalhar lá dentro. Bíblia, cordas de violão, o que eles precisavam era eu que levava. Irmão, e Deus transformou nossas vidas, não porque somos bonitos, somos os melhores, mas sim pela misericórdia de Deus, porque a graça do Senhor nos alcançou. Eu era mãe de santo e eu tinha muitos filhos de santo. E eu creio que um dia eu ainda vou pregar o evangelho de Jesus Cristo para aquele povo. Irmãos, o milagre que Deus fez, eu fui curada, fui libertada. Depois de 5 anos, eu falei, eu não quero isso para mim mais. Peguei tudo que eu tinha e joguei de rio abaixo. Eu sei que eu não fiz o certo, porque estava sujando o rio, né? Porque aquilo era uma tranqueira e eu joguei. Então, irmãos, eu e meu esposo, ele era também do candomblé, e nós conhecemos os dois lados. Tem irmãos que dizem, o diabo não existe, irmãos, o diabo existe. E ele é furioso para roubar a nossa alma, para roubar aquilo que o Senhor nos presenteou. Eu era um lixo e o Senhor Jesus me fez um luxo. Me chamou pela misericórdia, se compadeceu da minha vida, do meu esposo. E aí nós éramos namorados, pastores. E aí de repente eu disse para ele, filho, segue seu caminho que agora nós estamos na presença do Senhor. E aí você vai arrumar uma irmãzinha nova, se casar. Porque você sabe, eu não posso te dar filho. Eu já sou uma mulher vivida, você é jovem. Tem um futuro inteiro pela frente. Ele falou, filha, nós vivemos no mundo tantos anos juntos. E agora nós vamos se separar? E aí, irmãos, nós nos casamos. O Senhor, além da cura, da libertação, do presente, mais 10 anos de vida ainda o Senhor presenteou ele. Quando eu sou chamada para ir pregar a palavra de Deus, ele está junto comigo. E ele é um pregador, ele é levador de almas para o reino dos céus. Irmãos, isso alegra o nosso coração. Sei que todos aqui é evangélico, todos estão no caminho do Senhor, mas o Senhor sabe por que ele está falando. Ele sabe por que eu estou contando esse testemunho para te edificar, para te alegrar o seu coração, para ver que nada é impossível para Deus. Se Ele pode consertar uma mulher daquela, eu fiquei, irmãos, 2 anos sendo quebrada. Eu fui quebrada, eu fui moída, eu fui pisada. Irmãos, acusada, era acusação todos os dias. Mas o Senhor deu a vitória. Irmãos, eu orava tanto, que teve uma noite, eu ajoelhei para orar, e ali eu fiquei muito tempo orando, que eu dormi orando. E meus netos se preocuparam, vó, tá tudo bem? Eu falei, olha, eu orei tanto que eu dormi. De tanta necessidade do Senhor que eu tinha. Irmãos, quando foi uma noite, não foi sonho, foi nítido aquilo. O Senhor Jesus me visitava porque eu tinha perturbações dos espíritos, que lá para trás ficou. Todas as pessoas que eu conheci, que frequentavam isso, morreram. Por quê? Porque não procurou um Deus que tudo pode. E
eu estava acordada e veio aquele pássaro imenso com as asas grandes e me catou pelo bico e saiu voando comigo. E eu disse: eu sei quem é você, me solta, eu te conheço, me solta. E balançava as pernas e eu dizia: eu sou queridinha de Jesus, me deixa, eu sou queridinha de Jesus. E ele abaixou, aquele pássaro abaixou e me colocou no chão novamente. Aquela noite eu fui liberta de tudo aqueles espíritos imundos que não queriam eu na presença do Senhor. Mas o Senhor já tinha me escolhido no meio da multidão. O Senhor me escolheu lá dentro daquele presídio. E lá o pastor disse: irmã, você vai ser usada por Deus. O teu testemunho vai salvar almas. Aquele que está fraco vai ficar forte. Aquele que está entristecido vai se alegrar. Porque é o Deus do impossível. Quem olhava para mim falava: essa mulher não tem jeito. Eu era do Itaim Paulista, eu era muito conhecida lá. Ninguém se conformava. O povo não se conforma até hoje. Eu tenho uma filha que ainda está nessa vida. E eu fui na casa dela e ela disse: mãe, volta para o candomblé, porque tem pessoas chorando. Por que é a senhora de volta? E eu disse: está repreendida em nome do Senhor Jesus. Está repreendido, porque agora eu sirvo um Deus que tudo pode. Eu sirvo um Deus que não preciso de cortar frango para ele, porque Jesus já deu o sangue dele para nos salvar. O véu foi rasgado e não precisamos de nada disso mais. Então, irmãos, o Senhor, quando Ele te escolhe, não diga não, como já foi dito aqui, de profetas, né, que foram escolhidos e que eu não sei falar, mas aquele que te escolheu, Ele te capacita. O que temos que fazer? Mas o que eu tenho que fazer para mim pregar a palavra? É orar. É falar: Senhor, me usa, me capacita. Senhor, eu quero, Jesus, pregar o teu evangelho. Senhor, eu quero levar almas para o teu reino. Que o Senhor capacita, que Ele usa da forma que Ele quer. E o Senhor tem escolhido, eu creio que as mulheres, este mês de março é o mês das mulheres lá no Jardim Leblon, na igreja lá da sede Madureira, é as mulheres que pregam, é as mulheres que dirigem culto, é o mês que as mulheres têm oportunidade, porque em igrejas grandes, mulheres não têm muitas oportunidades, né? Mas lá nós temos o mês da mulher, que é onde nós podemos levar o evangelho de Cristo. E aquele que é merecedor de toda honra, toda glória, e Ele é digno do nosso louvor, da nossa gratidão. A minha palavra desta tarde, irmão, é gratidão por tudo que o Senhor fez e tem feito em minha vida. Esses dias eu fui trabalhar em Americana. Como a gente trabalha com buffet, a gente vai e volta. E eu fui para aquele lugar em Americana. E quando chegou lá, irmãos, e quando foi a Santa Ceia do Senhor, e eu não pude participar. E aí o meu pastor saiu um casal junto e eu fui tomar água. Quando cheguei lá fora, eu vi eles dando a ceia. E aí eu falei para o meu pastor: eu quero tomar a ceia. E ele me chamou e eu fui. E aí fizemos tipo uma roda. E eu ali tomando a minha ceia. Quando acabei de tomar a ceia, aquele servo de Deus começou a falar: olha que coisa linda! Tem um anjo no nosso meio. Que coisa linda! O anjo está no nosso meio. O anjo está colocando a mão na perna da varoa.
O anjo está curando a varoa. Que coisa linda. Mas isso é para quem crê. E eu comecei a chorar. E ali, irmãos, eu fui curada. Eu tinha os 2 joelhos inchados, infeccionados. Fiz tirou lá, esqueci o nome é o quê? Isso, ressonância. E o médico disse assim: para você voltar a ter um joelho normal, você tem que voltar a ter 22 anos. E aí, ele não me receitou um comprimido. Ele não me encaminhou para fazer uma fisioterapia, porque não tinha conserto para o meu joelho. E ele inchado, os 2 inchado. E aí aquele irmão começou a glorificar, a falar em línguas e dizer que coisa linda, a varoa está sendo curada. Quando terminou, ele disse: o Senhor está ouvindo as tuas orações, o Senhor conhece o teu coração. E ali, irmãos, eu fui curada. Meus joelhos, os 2 desinchou. E eu estou curada dos 2 joelhos. Aquilo que era impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Basta que nós cremos, que nós temos fé, que nós acreditamos na palavra do Senhor, porque é ela que cura, ela que salva. E o nome do Senhor Jesus tem que ser glorificado a cada milagre, a cada caminhada, cada passo de vitória. Nós temos que contar, porque o Senhor Jesus é o milagroso que faz milagre. E eu fui curada naquela noite. Se eu for ficar contando aqui, eu tenho tantos milagres vividos, de chegar no hospital, orar por um enfermo que já estava desenganado há 2 meses, e orar por ele e falar: está repreendido todo mal está repreendido em nome do Senhor Jesus. Senhor, dá uma nova oportunidade para este jovem. Ele serviu ao Senhor, mas ele parou no caminho. E eu estava orando pela minha neta e ela disse: você pode orar pelo meu filho? Meu filho era servo de Deus, parou. E eu terminei de orar pela minha neta e fui orar para este jovem. Os enfermeiros nem iam mais no leito dele, ele estava cheio de mosquitinhos, porque ele já estava desenganado. Mas o Senhor deu vida para aquele jovem novamente, e ele foi ressuscitado para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas o que precisa para nós orar, para nós curar? Precisa que nós estamos em comunhão com o Senhor. Precisa que nós estamos em oração. Precisa que nós trazemos a presença do Senhor conosco. Porque de mim eu não sou nada. Eu sou pecadora, sou falha. Não sou merecedora. Mas o Senhor teve compaixão. Assim como teve de você. Assim como o Senhor preparou nesta tarde para você, irmão e irmã, estarem aqui. Jovem, criança, o Senhor preparou esta tarde. E que o Senhor possa abençoar cada um mais e mais e mais. E derramar a sua graça, o seu Espírito Santo sobre a vida de cada um. Que possa ter testemunho para contar, para edificar a igreja, para edificar os irmãos, porque isso nasce a fé novamente. Aquilo que se havia perdido foi achado pela misericórdia do Senhor. E o Senhor que é digno, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, quando nós oramos e conseguimos encontrar a cura,
é honra e glória, é o nome de Jesus. Não é o meu, não é o seu, mas é para Ele. Que Ele cresça e eu diminua, porque só Ele pode. Tudo Ele pode. Se o irmão acha que terminou, só começou. E Deus é fiel, aquele que começou a boa obra para terminar. E eu creio que nós vamos morar no céu juntos. E que o Senhor possa abençoar esta casa poderosamente. Que vai chegar o tempo que vai estar pequeno. Pelas almas que vai se render aos pés do Senhor neste lugar. Porque aonde tem oração, o Espírito Santo de Deus está envolvido. Está no meio. Tem que ter oração. Porque sem oração não podemos nada. E o Senhor, Ele colhe as nossas lágrimas, Ele colhe as nossas orações para nos curar perante ao altar do Senhor. Então, que esta palavra desta tarde possa entrar no coração dos irmãos, que nós podemos ser um Pedro, que nós podemos ser um João para fazer a obra do Senhor. Não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Eu agradeço a oportunidade, já está quase dando a hora ali, e que os irmãos possam ficar firmes na fé, porque sem fé, a palavra de Deus diz que não agradamos ao Senhor. Então temos que ter fé. Agradeço a minha oportunidade, a irmã Val, que Deus possa continuar te abençoando poderosamente, que a sua caminhada seja marchar sem parar. Deus abençoe e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a diaconisa Amélia, né? Eu dei até um pouquinho de mais tempo para ela, porque eu sei do testemunho dela é muito grande, e onde ela vai, ela conta o seu testemunho para aumentar a nossa fé. Toda vez que eu escuto ela contando um testemunho, aumenta a minha fé, irmãos. E nós temos que ter fé, acreditar, né? Se o Senhor, Ele operou grandemente na vida da serva do Senhor, não vai ser diferente na nossa vida, né? Então que nesta tarde você possa colocar toda a sua ansiedade nos pés de Jesus. E eu estou aqui, irmão. Sábado agora não haverá a tarde da bênção, por motivo de ter culto das irmãs à noite, né? Então não vai ter a tarde da bênção, mas estão todos convidados para o culto da noite no sábado. E quando for sábado, no próximo sábado, continuaremos, né, com a tarde da bênção. E que você venha fazer um propósito com o Senhor de vir para esta casa e trazer mais um. A tua oferta vai ser você trazer mais um. Quantos que vai fazer esse voto com o Senhor nesta tarde? Isso é um voto, irmão. E o voto ele tem que ser cumprido. Então, se você faz o voto, levanta a sua mão e fala para Jesus: Senhor, eu me comprometo diante da tua presença, trazer mais uma vida na tua casa para ouvir a tua voz, Jesus. E essa é